pessoal, esse é o 17º episódio do Quebrando as Linhas no ar. O Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva, onde buscamos noticiar, debater e descomplicar o marketing e a gestão no esporte. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez na companhia de Gabriel Bonafina. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente conversou com a mente por trás dos perfis que bombam nas redes sociais há bastante tempo, Nilcinho Filho, que administra o Ibismania e também o Fuleiragem FC. E foi um papo bem legal, bem descontraído. Ele é muito gente boa. Então a gente conversou sobre humor, posicionamento, engajamento, tudo isso, óbvio, envolvendo o esporte, né? Mas antes de irmos para o episódio, queria lembrar vocês que nesta quarta-feira, 25/8, um dia após sair o episódio, mas você pode estar escutando qualquer dia da semana, mês, ano, então confere nosso canal do YouTube. É só procurar por Entre Linhas Gestão Esportiva. Então, voltando aqui, né? Vamos ter o nosso primeiro Transforma, que é o novo selo de eventos do Lab Entre Linhas, onde a gente vai discutir e debater temáticas importantes da nossa sociedade, como racismo, homofobia, machismo, temas complicados, mas que são necessários de ser debatidos. E esse primeiro Transforma, a gente vai conversar sobre a homofobia estrutural no esporte. Então teremos o Onan Rudá, que é do LGBT Tricolor, e também o João Abel, que é escritor do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, e também é repórter e colunista do Estadão. E vai ser um papo bem legal, bem importante, e a gente espera vocês lá para aprender um pouco mais junto com a gente, né? Então, é isso. Cláudio? É isso aí, Gabriel. E é muito importante a gente estar discutindo, debatendo, aprendendo e refletindo sobre esses assuntos que, quer queira ou quer não, eles permeiam a nossa, a nossa vida, né, enquanto sociedade, e o esporte ele não está em dissonância disso aí. Pelo contrário, a gente precisa abrir as nossas mentes e caminhar de forma igualitária. Então, é muito importante, na verdade, muito importante que a gente debata e reflita sobre esses temas. E é isso. Vamos embora para o episódio. Vamos embora. Então, toca a vinheta. Nilcinho Filho, seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas. É uma honra ter você aqui conosco para a gente conversar um pouquinho sobre esse super case que é o nosso querido, nosso famoso Ibis. E aí, rapaziada, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. Vamos contar um pouco do momento, né, do Ibis, né, de como começou, de toda essa história, desse trabalho de marketing digital que envolve o pior time do mundo. Show de bola, show de bola. É o pior time do mundo, mas o marketing é o melhor do mundo. Já tá chegando aí, né? Nilcinho, Rapaz, eu já ia te responder. não, me responda, me responda. Então, É a primeira pergunta. já temos uma pergunta. Já temos uma pergunta. Então, assim, o melhor, não posso dizer, né? Eu também não posso dizer que eu cheguei para fazer o marketing ser o pior, né? Porque de tudo que. Aí já é De demais, né? pior, aí é demais, né? De pior, já basta a história, né? Toda essa história do Ibis, de como muita gente não sabe, ainda tem gente que não sabe, né? Meu intuito também, desde que eu cheguei no clube, é informar, contar, né, de como surgiu esse negócio, de como foi esse recorde negativo do Ibis dos anos 80. Para quem não sabe, o Ibis ficou 4 anos sem vencer um jogo, né? 55 partidas, 48 derrotas e 7 empates. E um dos meus intuitos, além de tentar fortalecer a marca do Ibis, foi passar isso, conquistar uma nova geração de torcedores, sabe? De pessoas que conheçam essa história desse time inusitado, né? Que se não fosse isso, o Ibis ia ser um time comum, na verdade, né? A gente sabe que existem muitos times por aí, pelo mundo, que perdem e tal, que ganham também, mas nenhum time é tão lembrado quanto o Ibis por conta desse recorde mundial, né? Que é o time pioneiro
nesse quesito aí de tudo que é ruim no futebol, as pessoas conseguiram com o Ibis, né? Você pode ver aí um exemplo recente, Barcelona e Bayern de Munique, né? O Barcelona apanhou de 8-2. E as pessoas foram logo dizendo, o Barcelona virou o Ibis, né? Então, tipo, não é a gente que tá dizendo, né? É o público que diz, né? Então, tipo, são coisas que a gente fica feliz em ver nesse sentido, porque é bom para a marca, né? Fortalece mais ainda a imagem do clube nesse sentido. E, tipo, isso envolve inúmeras coisas, né? Como venda de camisa, patrocínios, né? O aumento do público nas redes sociais e tantas outras coisas que vem acontecendo nesses últimos anos que eu estou trabalhando por lá e coisas que ainda vem pela e coisas ainda muito legais que ainda vem pela frente. Com certeza, com certeza. E o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é espetacular, né? Brincadeiras à parte aqui, é realmente um trabalho de, não sei se eu posso falar a palavra vanguarda, mas eu acho que de certa forma é. Não à toa, o Ibis é um dos poucos times que estão no ranking de redes sociais que não tem divisão, né? Não tem divisão no campeonato. Mas antes da Sim. gente se aprofundar um pouquinho, Nilson, eu queria te perguntar, na verdade, mais de tu, né? Eu queria que tu contasse um pouco mais de tua formação profissional, tua carreira, por onde tu passou. E se quiser falar da vida pessoal também, aí fica a teu cargo. Então, eu sou formado em publicidade e em jornalismo, né? Eu estava terminando a faculdade de publicidade quando eu cheguei a trabalhar nesse projeto do IBS, né? Tipo, estou completando agora 10 anos, né, de IBS. Na época, um amigo meu de infância, chamado Israel, ele tinha feito o TCC do IBS e tal, ele me falava bastante do IBS, né? Isso há uns 10, 15 anos atrás. E como ele era torcedor do Ibis também, né? Ele como ia aos jogos e a gente sentia, ele ia aos jogos e sentia necessidade de noticiar o dia a dia do Ibis nas redes sociais. E tava nesse boom, né? De Facebook, Twitter, o Instagram ainda nem tanto, né? YouTube e tal. Facebook, o Orkut tava caindo e tal. Ele me convidou, ó, Nicinho, vamos fazer alguma coisa com o Ibis e tal, já que tá se formando em publicidade e tal, não sei o que, vamos nessa. Aí, a partir daí, eu estava terminando a faculdade de publicidade e comecei esse projeto no IBS, né? A gente começou como um torcedor, né? A gente, tipo, torcedores que a gente ia os jogos e sentia necessidade de noticiar as derrotas do IBS, né? Na internet, né? Documentar essas coisas e tal. E ao mesmo tempo, foi começando a sacada, né? De estar tá zoando, né? Fazendo essa resenha com os times do país e do mundo, né? De estar tá olhando o desempenho de jogador, de técnico, meu nome, de jogador, técnico, de estrelas mundiais e tal. E acabou, fui seguindo essa linha, essa pegada. Esse meu amigo, o Israel, ele participou a gente participou junto, né, desse projeto de redes sociais do IBS por uns 2, 3 anos. Ele estava lá em 2011, a gente se juntou e tal. Aí tinha mais uma pessoa também que era da área de comunicação. O Israel era jornalista e tinha um radialista também na equipe. E ambos tiveram que deixar o projeto e eu venho tocando sozinho esse trabalho de zoação, de tudo, de criação e tal, desde 2014, né? A gente foi fazendo algumas campanhas no decorrer dos anos e tal. A gente, então, a gente até 2014. De 2014 para cá, eu vim fazendo esse trabalho sozinho. Aí, assim, eu por gostar muito de humor desde pequeno, de gostar de futebol também, já quase fui jogador de futebol também. Passei Olha por aí. divisões de base, passei por divisões de base de algum time, sempre sonhei em trabalhar com alguma coisa relacionada a futebol. E ao mesmo tempo por sempre gostar de zoar, de resenha e tal, aquela resenha de futebol raiz, né, com os amigos, de conversar de futebol, de estar sempre fazendo essas coisas. Tudo que você vê ali por trás do Ibis é basicamente um pouco de mim, sabe? Essa questão de estar brincando com os times, né? De estar fazendo alguma piadinha com algum jogador, tá tipo Messi, tipo Neymar, né? Cristiano Ronaldo e tal. Enfim, no decorrer desses anos também, eu aproveitei para, como já estava formado em publicidade, 2 anos depois eu me formei em jornalismo também. Aí eu acho que tá bom, eu fiquei, tá bom de comunicação, já estou formado em publicidade, formado em jornalismo,
fiz alguns cursos e tal. Eu não quis fazer pós-graduação porque eu tava com uma demanda muito pesada de trabalho e tempo também. Fui desenvolvendo outros projetos. Aí, depois de uns 2, 3 anos depois, foi aqui, 2014, fiquei sozinho no Ibis. Aí 2018, eu fiz o meu perfil no Instagram chamado Fuleiragem FC, que é também de humor esportivo, só que eu falo de tudo, né? É um pouco diferente do Ibis, que o Ibis é tudo relacionado ao Ibis e o desempenho dos times e jogadores muda fora. E no Fuleiragem FC não. É um portal de notícias informativo com bastante humor, tudo que eu posso falar sem envolver o Ibis, né? Tipo, posso falar de tudo e tal. E é mais a pegada jornalística, né? De humor, de informar os jogos do dia, de comentar os gols do dia, né? E toda a rodada e tal. E basicamente é o meu trabalho também, né? O Fuleiragem. Aí, tipo, vem crescendo, tem quase 500 mil de seguidores também no Instagram, tem um perfil no Twitter também. Em breve também estou lançando outras novidades já pelo Fuleiragem. E então, assim, muita gente me pergunta quais são as minhas referências, né, de tudo, assim. De humor, para você ter ideia, teve recentemente uma entrevista, a pessoa me perguntou, Nilcinho, qual é a referência que tu usa, assim, na tua vida e tal, em relacionado ao humor e a que tu usa para trabalhar nas redes sociais, tanto no Ibis quanto nas tuas coisas, dos teus outros projetos. Aí eu digo, eu sou da época do Chaves, os Trapalhões, os Três Patetas, futebol. Sempre gostei de futebol pernambucano, logicamente, né? O meu time Pernambuco, eu passei a gostar tanto de me envolver, de conhecer a estrutura, de montar esses departamentos. Apenas o Ibis. Logicamente, eu gosto de Pernambuco, eu torço que Pernambuco fique no topo, mas também se Pernambuco for mal, ao mesmo tempo é legal Aí é greve. Aí é greve. de fazer esse comparativo com o Ibis, né? De desempenho e tal, de desafios, né? Tem time que vai sendo rebaixado, daqui a pouco chega aí no nível do Ibis, vai que o Ibis passa um dia, né? Que esse ano o Ibis está com essa expectativa de subir de divisão por conta desse patrocínio internacional que chegou, mas daqui a pouco eu falo mais disso. Então, assim, são referências que me levam para o lado do humor e também para o futebol, né? Eu sempre gostei de futebol e sempre gostei de humor. Coisas que me ajudaram na infância, né? Eu acho que boa parte das pessoas, acho que inclusive vocês, assistiam bastante Chaves, os Trapalhões, né? Esses programas humorísticos da época, dos anos 90, né? Hermes e Renato, essas coisas que ajudou a moldar alguns caráteres, né? Da nossa geração. Pois Então, é. tipo, é um tipo de humor que me ajudou a trabalhar nesse sentido, né? Tipo, uma base de comunicação também que muita gente nem imagina, mas aquele formato do Marcos Mion trabalhar, né? De se comunicar, aqueles programas antigos, piores clipes do mundo, acho que é esse o nome. Tem um negócio desse. E, Isso. é uma forma de se comunicar que eu acho que eu curtia bastante também, uso bastante como referência. E tenho feito algumas coisas, algumas pegadas desse sentido também. Então, assim, toda essa minha formação na área de comunicação, essas referências na questão do humor, ajudou bastante nesses últimos anos a trabalhar nesse sentido dessa ideia de fugir do comum, sabe? Nas redes sociais do Ibis, porque, tipo, quando eu cheguei lá os meninos, a gente pensou, ó, a gente tem que fazer algo diferente, tem que chamar a atenção das pessoas, que seja diferente do que já tem, porque o Ibis é um time que é diferente dos demais, então a gente tem que fazer algo chamativo. Tanto é que nenhum time, se pode observar, nenhum time de futebol trabalhava com humor desde que o Ibis começou essa resenha toda, né? Nesses últimos 10 anos aí, que tá trabalhando no marketing digital, né? Verdade. Então, tipo, no decorrer dos anos, você pode observar que tá cheio de time aí trabalhando, fazendo piadinha e tal, né? Zoando o rival, zoando o time quando perde. E a gente pode dizer, né, que o Ibis foi pioneiro nesse sentido, né? De começar a trabalhar com humor e acabou sendo um espelho, né? Tipo, também tem um pouco de referência nos campos, né? Você sabe, tem muito time ruim aí pelo mundo afora. Mas você vê que o Ibis passou a ser um time que tem dado exemplo na forma de trabalhar, nesse sentido, de que isso gera engajamento, sabe? Todo tipo
de coisas, logicamente, tem um certo limite, né? Tem time perfil que passa de limite e tal, sai zoando sem perceber, assim, a gravidade do que tá mexendo, né? Tipo, já vi casos de clubes que foram zoar times rivais, mas esquece que as torcidas, né, podem causar algum tipo de violência, que tipo, é totalmente o contrário, né? Eu prezo pelo o futebol raiz, aquela resenha raiz, de conversa de boteco, sabe? Que tipo, são coisas que a gente tenta levar ao torcedor e o pessoal que acompanha as redes sociais do Ibis. Então, tipo, isso tem tudo um pouco de mim, sabe? Desse meu lado. E, tipo, coisas que a gente, em breve, também deve estar saindo mais novidades nas redes sociais do Ibis também. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, aproveitando esse gancho que tu falaste, né, porque tu criaste meio que a persona do Ibis muito em cima de tu, que é um torcedor, né, dentro da tua característica, eu achei bem interessante esse ponto. E aí eu queria saber, porque, tipo, de vez em quando a gente troca uma ideia com muita gente que está a fim de desenvolver projetos dentro dos clubes, né, de comunicação e tudo mais, principalmente os clubes daqui, e a turma às vezes vem com essa coisa de vamos por uma pegada de humor, então vamos uma pegada mais tiradora de onda, assim, e tal, mas eu fiquei pensando e eu aproveitar para aproveitar para isso, como foi para tu apresentar esse projeto, por exemplo, para o seu Ozzy, né, que é o dono do clube, né, o presidente, e como foi aquela coisa de, tipo, a reação dele em relação a toda esse projeto, né, essa montagem que tu fez modelando a persona do Ibis. Então, o Ozzy Ramos, que é o presidente do clube, né? Ele é o neto do fundador, né? E ele já tá no cargo há bastante tempo. Eu já também convivi com o pai dele, que faleceu há alguns anos. Também o Zi, né? Já foi presidente do clube também algumas vezes. Já trabalhou na Federação Pernambucana. Acho que a família dele ajudou a fundar a Federação Pernambucana. E o Ozzy Ramos, eu tenho uma relação muito boa com ele, sabe? Logicamente, inicialmente, por ele não me conhecer, passou um tempo, demorou um tempo assim, até você ganhar confiança, né? Você não pode chegar do nada e tentar dar, montar um departamento sem a autorização de ninguém. Mas como a gente pensou nas ideias e tudo que a gente fez foi em questão de ajudar o clube, sabe? Com o intuito de ajudar o clube, de fortalecer a marca, de tentar atrair patrocínios, né? Fazer basicamente um trabalho voluntário, né? Por conta da estrutura que o clube não tinha, né? O clube não tinha condição de pagar uma agência de publicidade e marketing, por exemplo. E eu, como estava há 10 anos, 10 anos atrás, publicitário recém-formado, né? Todo cheio de ideias, logicamente sem currículo ainda, né? Desse decorrer dos anos eu trabalhei em agência, trabalhei em jornal, participei do jornal Aqui PE, aqui também de Pernambuco e tal, quando eu estava após eu me formar em jornalismo. Então, tipo, no decorrer desses anos, a gente foi ganhando mais confiança, né? Foi dando retorno, logicamente, muito retorno de mídia, né? Retorno positivo, porque eu e os meninos no início a gente fez bastante campanha. Por exemplo, a galera não lembra, mas eu já fui mascote do Ibis. Inicialmente, foi um dos projetos aí de chamar a atenção da mídia. Eu, como me vesti de mascote, isso foi em 2011, 2012. Foi na corrida? Foi na A corrida? corrida, Participei a da fatídica corrida dos corrida. mascotes. Eu tava. Eu recém-formado em publicidade, né? A gente pensou, e eu gostava de jogar, como contei a vocês no início aqui do papo, que eu tentei ser jogador de futebol. Eu, tipo, fisicamente gostava de correr era muito rápido. A gente pensou, eu e o Israel e o Márcio, vamos fazer assim, ó, vamos colocar um mascote do Ibis na corrida dos mascotes, que essa corrida tinha bastante visibilidade, sabe, na época. Passava no Globo Esporte e tal. Tinha os mascotes dos principais times de Pernambuco. E a gente pensou, se a gente ganhar essa corrida, vai chamar bastante atenção da mídia. A gente vamos participar então? Aí vamos nessa, quem vai correr? Tipo,
O Márcio, fisicamente, não estava muito legal, né? Ele não gostava muito de se exercitar. O Israel tem um pouco de asma e tal, essas coisas. Ele sobrou para mim, né? O quase jogador. Aí eu, vamos nessa, então. Aí eu participei dessa corrida quando começou a corrida, eu disparei na frente, tal. Esse vídeo, você pode colocar no YouTube, você vai ver aí. Mascote do Ibis caindo na linha de chegada. Foi o que aconteceu. Eu liderando a corrida com uma distância assim, bem. Tava bem distante do segundo colocado. Quando eu olhei, fui olhar para trás para ver se estava perto de alguém chegar, já todo empolgado na linha de chegada, acabei caindo na linha de chegada e perdi a corrida, né? Meu amigo, tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas ao redor assim, o prefeito de Olinda, o presidente do Ibis, todo mundo lá indignado porque eu caí, que eu perdi a corrida. Eu levantei ainda, todo ralado, todo lascado, porque o percurso era de 1 quilômetro. Nas ladeiras de Olinda. E isso era uma semana antes do carnaval de Olinda. E vocês imaginam na época, né? Como uma semana antes do carnaval, já é carnaval, né? Tinha as prévias, tinha tudo, né? Um monte de gente assistindo, um monte de turista assistindo, um monte de gente rindo da minha cara, porque quando eu caí no chão, eu todo ferrado, cheio de sangue, levantei, terminei segundo, e ajudou a bombar. Na época, repercutiu, o vídeo foi viralizado, o pessoal começou a compartilhar o próprio vídeo nas redes sociais do Ibis na época, ajudou bastante a fortalecer já esse início de projeto, e deu super certo. Aí pra você ter ideia, né? Vê se o marketing, a gente soa pelo clube, tipo, já deu até sangue pelo time. E no passar dos anos foram surgindo um monte de ações. A gente fez campanha com a seleção do Tahiti, que era muito ruim, né? Na Copa das Confederações que teve aqui. Eu lembro. A gente trocou camisas com jogadores. A seleção do Tahiti levou de 7, de 10 da Espanha. E a gente tudo feliz da vida que a gente tava vendo o Ibis, né, das seleções aqui. E eles interagiram com a gente, foi super legal. Repercutiu tanto aqui nacionalmente quanto internacionalmente. Foi o Tahiti Ibis, o nome da torcida. Aí depois, em 2014, a gente tentou repetir a mesma resenha, deu certo também, só que foi com a seleção do Japão. Já com essa ideia de fazer um marketing voltado para quem gostava do desenho Super Campeões, né? Que também é uma das referências, né? Para quem é dos anos 90 deve lembrar desse desenho. E a gente foi fazendo inúmeras campanhas, 2014 essa, 2015. Em 2014 a gente conseguiu colocar um jogador do Ibis. De tanta piada que a gente fazia com esse jogador, que ele era bom, a gente queria que ele saísse do Ibis, porque ele estava fazendo gol pelo Ibis. A gente conseguiu colocar ele numa campanha da Oi, na época, o Nininho. A gente colocou ele na campanha da Oi, foi estrela da campanha da Oi na época. Em 2015, teve uma resenha que eu fiz, essa aí eu já estava sozinho. O José Mourinho, técnico português, badalado mundialmente, muito chato, inclusive, né? O pessoal sabe que ele é bem fechadão, né? Não gosta muito de piada e tal. Ele estava fazendo uma péssima campanha no Chelsea, na Inglaterra. E eu estava observando de olho, né? O Twitter do Ibis é o ponto forte de tudo, né? Das contratações pelo mundo afora. E assim que ele foi demitido do Chelsea, a gente já estava de olho, eu tava de olho. Aí ele veio passar as férias, por coincidência, aqui em Porto Galinhas, no hotel aqui perto do Nanai. Aí, o que eu fiz? Shampoo, eu fiz um contrato, vou jogar aqui na internet. A gente tem umas cláusulas bem inusitadas lá, que se ele ganhasse, ele ia ganhar uma bonificação. Se o time tivesse uma sequência de derrotas, ele ia ganhar um bicho, né? O famoso bicho do jogo, só que a gente só tinha um gato e um cachorro, né? Para dar para ele na época. E acabou repercutindo esse contrato e tal. E o Mourinho, como estava no hotel, eu peguei o contrato, eu peguei o shampoo, avisei a mídia, foi alguns repórteres acompanhando a gente na época, foi repórter da Globo, repórter do SBT, eu acho, não sei qual foi o site, alguns sites. E a gente chegou lá no hotel, aí tava só a filha e a esposa do Mourinho. O Mourinho tinha viajado já para fechar com o Manchester United. Aí acabou repercutindo essa história do contrato. Após sair no Twitter, e mais uns 5, 6, 7 países. Foi uma repercussão muito legal no equipe, do mundo esportivo, marca de Madrid. Você imaginar do Telegraph, o The Sun da Inglaterra, onde você imaginar saiu esse jornal. Saiu essa notícia no jornal. E, tipo, ajudou muito. Foi a partir daí que as redes sociais do Ibis bombaram de vez. Em 2016 também teve jogo. Sim, lembrei. Também teve a derrota da seleção, né?
no jogo contra a Alemanha, que a gente. Os jogadores da seleção vieram até fazer um amistoso aqui. Foi o jogo da eliminatória aqui em Pernambuco. Eu fui no hotel levar camisas do Ibis pro Davi Luiz, para um monte de jogador que tava no 7x1. Os caras ficaram pé da vida comigo, mas logicamente tem que entender, né? Foi resenha e tal. Enfim, eu joguei a camisa, mas não sei quem pegou, não. Joguei lá no meio da turma lá, não sei se a turma pegou. Mas foi resenha, claro, né? Enfim. Aí foi chegando um monte de ações. Aí 2016, teve jogo aqui, teve jogador internacional que recebeu a camisa do Ibis, que na maior humildade, repercutiu notícia na época, Cavani, da seleção do Uruguai e tal. Gente finíssimo, me deu um abraço, ficou feliz da vida porque deu uma camisa do Ibis a ele. Então, assim, são ações que foram acontecendo no decorrer dos anos. Em 2018, foi o ano da última Copa, chegou um patrocinador internacional, né? A camisa do Ibis é a RA, a marca italiana, que ao mesmo tempo ela era da Islândia na Copa de 2018. Aí a gente fez um lançamento conjunto, foi uma ação de marketing muito legal na época, tipo, a camisa do Ibis ia ser vendido nacionalmente. Esse trabalho de redes sociais ajudou nesse quesito, ajudou a chegar, começou a chegar os patrocínios, né? A gente fez a torcida Ibislândia, a gente fez uma torcida chamada Ibislândia na época, 2018. Foi legal, repercutiu bem, a gente colocou camisas, né? A gente não teve como estar com os jogadores porque a Copa foi na Rússia, né? Mas assim, em termos de mídia, né, de engajamento, foi muito legal. Aí teve as contratações recentes depois, né? Teve algumas ações que foram surgindo, patrocínios legais que foram surgindo. O Messi, a gente tentou contratar o Messi, questão ó, sou tanta ação que eu não sei se eu tô esquecendo, tô pulando, mas eu tô contando que teve a questão do Messi também, da contratação do Messi, que repercutiu agora recentemente. Chegou essa empresa internacional, a Betson, que a Betson é uma marca, é uma casa de apostas internacional com um produto chamado Betson FC, que é um fantasy game. Você escala o time e tal, que é muito legal, que é uma empresa internacional, que é o maior patrocínio agora da história do Ibis. E através da Betson, tá tendo essas campanhas, como o pessoal que está acompanhando as redes sociais do Ibis, que a gente está produzindo, tem a agência que está ajudando nesses vídeos, nesses conteúdos também. Continua, como vocês sabem, o Ibis participa do Campeonato Pernambucano, segunda divisão, né? É um campeonato curto, que às vezes, vocês sabem, infelizmente o Ibis era eliminado rápido, né? Então, assim, boa parte do ano, o Ibis não tem jogos oficiais, sabe? E o que dificulta muito dos conteúdos, né? E diferente de um monte de time, como a gente comentou no início do papo aqui, que o Ibis é o único time sem divisão no top 30 do país, né? De redes sociais. E poderia estar mais no alto, porque o Facebook, a gente teve um problema no Facebook que a página do Ibis está fora do ar. Mas ela voltando, eu acho que o Ibis vai pular para 26º lugar. O Ibis está em 30º agora. Aí, assim, o trabalho esse trabalho com essa agência agora, que chegou a essa marca, esse patrocinador internacional, tá deixando o clube numa expectativa muito boa de acesso. Porque, assim, são 20 anos tentando sair da segunda divisão. Então, desses anos, por Ibis ter sido eliminado rápido dos campeonatos, boa parte do ano a gente não tinha como fazer conteúdo, sabe? Relacionado ao clube. Por isso que boa parte dos conteúdos do Ibis é algo fazendo essa brincadeira com os times rivais, sabe? De estar olhando o desempenho dos jogadores, de estar vendo o contrato do Messi vencer, o Messi ficou sem clube, opa, vamos fazer o contrato pro Messi, que isso ajuda a repercutir e dar o engajamento que a gente aguarda. Então, tipo, são coisas que foram ajudando a vender camisa, a chegar a patrocínios, e agora a gente está com uma produção, eu consegui montar esse departamento, a gente tá vai ter uma produção melhor de vídeos, de conteúdos. Então, tipo, é um trabalho que não é de ontem para hoje, né? Como eu estou contando aqui para vocês. E coisas que estão surgindo fruto de toda essa resenha, sabe? De todo esse intuito que eu tive, né? De fortalecer a marca e atrair uma nova geração de torcedores. E tem dado super certo. O Ozzy Ramos, o presidente também, tá feliz da vida, tá montando uma comissão técnica melhor, tá dando uma estrutura melhor ao time, né? Tá surgindo novos patrocínios também. Teve uma ação
recente agora com o pessoal da Marvel, não, da Warner, que eles têm um filme chamado Esquadrão Suicida, eu acho que vocês conhecem, que é da DC, e fizeram ação agora, recentemente, na camisa do Ibis. Então foi tipo, foi uma ação muito legal, ajudando também o clube financeiramente e dando mais esse apoio, que é o que faltava, sabe? Para fazer o Ibis sair dessa segunda divisão do Sim. Campeonato Pernambucano. Essa ajuda financeira e, essa melhora, sabe, de estrutura, tanto interna quanto nos campos. Então, assim, o time está nessa expectativa muito, muito forte, expectativa muito boa do início do campeonato, que já começa em setembro, para tentar sair desse inferno. Eu chamo de inferno, sabe? Porque é difícil sair de lá. Da segunda divisão da segunda divisão do estadual. Detalhe, Interessante. rapidinho. Fala. O Ibis é o favorito, né? O Ibis é o favorito na Série A2 agora. E pior que Eu no não mundo é o vou nem favorito. dizer isso, sabe? Esquece o Ibis, né? Deixa o Ibis aí como pior. Deixa o Ibis Ziquei. aí como pior. Hashtag ziquei. Vai zicar. É uma resenha que eu faço muito no meu perfil do Fuleiragem, esse negócio de zica, que acabou pegando, né? Tipo, o pessoal me chama de filho de Mick Jagger, aí me chama de Mick Jagger. Essa questão que você falou aí do Ibis, eu tô deixando o Ibis como. Deixa o Ibis como pior, esqueçam o Ibis aí. O Ibis, até agora a gente não divulgou nenhuma contratação, deixa o Ibis quietinho, porque tem time aí. Eu vou até acho que é falar aqui, acho que é o Ferroviário, se não me engano, contratou Eita, não, polêmica. da Boladão, Vamos fazer o corte. Caça-Rato e pegaram até jogador do Ibis agora. O ex-jogador do Ibis tá lá também no Ferroviário. Carlinhos O Bala foi Carlinhos pro Barreiros. Barreiros, Barreiros. também. Isso. Tem também o Carlos Bala também. Então, tipo, os times aí estão se reforçando com medo do Ibis, sabe? Então a gente tá caladinho aqui. Vamos deixar o campeonato começar que a gente vai observar. Mas já anunciou a esse é o corte. contratação, né? Já anunciou a Oi? contratação dos sósias, do Gabigol. Então, teve os sósias, que justamente foi essa ação do Esquadrão Suicida. Mas a gente já botou os sósias pra correr, que eles não, não se encaixaram, não se entrosaram no time, não. Ah, entendi. Foi a Mas ação da Warner. foi muito legal essa ação, inclusive. Eu achei genial, porque, assim, como você fala, né? Vocês estão no inferno, digamos assim, que é a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, mas nem por isso uma marca gigante como a Warner foi atrás de vocês para usar a mídia que vocês têm, né? Porque hoje em dia a gente pode dizer que o Ibis tem uma mídia gigantesca, muito maior que outros times mais antigos e até times bem tradicionais daqui que não utilizam tão bem essa mídia que tem a seu favor, né? Como o Ibis utiliza. E aí, E Nilcinho, eu queria só... a gente Desculpa, pode falar. só continuando nisso que tu estás falando, e o detalhe, a gente deu liberdade, sabe? As marcas, no caso, como eu citei, Betson, o patrocinador, a gente em breve está lançando um fornecedor novo, mas como eu citei que em 2018 era a Aérea, a marca italiana, e agora também a Warner, a gente deu total liberdade para a agência também que está envolvida no projeto poder zoar o time. Que é esse o formato, a forma do Ibis trabalhar, como vocês falaram que acompanham, vocês lembram, né, que o Ibis comemora quando perde os jogos, né? Pede pro jogador sair com o jogador bom. Quando o jogador faz gol, a torcida fica revoltada. Então, tipo, é a maior fonte de engajamento das redes sociais do Ibis. Que isso ajudou bastante a ter esse número de seguidores aí alto e a ter esse engajamento, que é o principal, né? Tipo, com engajamento a gente consegue tudo, né? Consegue Com visibilidade, certeza. consegue mídia, consegue ter esse retorno. Então, tipo, nas reuniões que eu tive com as agências, eu disse, ó, o Ibis é famoso por se auto-zoar. Então, se você tiver um jogador quer fazer uma campanha, por exemplo, como a gente fez com a Betson, o pessoal pegou a essência do Ibis de jogador ruim. Então, vamos botar no comercial os jogadores errando. E deu tudo certo. Você vê os comentários, tudo positivo, a galera elogiando, que curtiu bastante os conteúdos. Recentemente também com esses sósias aí, tipo, foi o Esquadrão Suicida, para quem não conhece a história do filme, são os piores vilões, né?
do mundo. E pegaram, a gente pegou com essa sacada de se juntar ao pior time do mundo e acabou dando isso, né? Essa junção de trabalhar na essência dos conteúdos que o Ibis já vem trabalhando. Isso eu quis deixar bem claro ao pessoal, ó, vamos trabalhar nessa essência do que o Ibis, das redes sociais do Ibis já vem trabalhando, de focar no pior. Então, assim, deu certo, o engajamento foi muito legal, deu um retorno muito bom. E o pessoal aí já está tudo empolgado para fazer novas ações em breve. Arretado, arretado. Aí, Nilson, pegando o gancho nisso aí que tu falou, eu queria saber como foi essa aproximação, né, das marcas. Vocês foram atrás das marcas, as marcas que vieram atrás de vocês, porque tu falou que o engajamento de vocês é incrível, é muito bom, né? E vocês estão conseguindo agora colher os frutos disso, desse trabalho já há bastante tempo que vocês vêm fazendo, vocês estão conseguindo colher esses frutos. Então, foram vocês que foram atrás dessas marcas, as marcas que vieram atrás, como é que foi essa questão? Então, as marcas que estão vindo atrás, né? Pessoal, as agências. Para você ter ideia, teve agência mandando mensagem até no meu perfil pessoal do Instagram. Teve gente que Danos. chegou por lá. Essa ação da Warner mesmo foi por lá. A pessoa chegou lá no meu perfil e por saber também, logicamente, que eu sou social media, né? Eu trabalho na comunicação do clube. Então, assim, a gente, nos últimos anos, pra você ter ideia, vê que coisa. Como é a vida, né? Coisas do trabalho. No início do projeto, a gente sabe, o Ibis sempre foi o pior time do mundo. Não começou há 10 anos essa história. Começou em 1984, né? Foi de 80 a 84 essa sequência. A fama no Guinness Book veio alguns anos depois, que quando saiu na edição e tal, dos anos 90. Então, tipo, são mais de 20, 30 anos que o Ibis é conhecido como o pior time do mundo. Certo. Aí a gente, no início do projeto, há alguns anos, chegava nas empresas e eu via não. Não, não, não. A gente viu muito não. A gente ia atrás das empresas e as empresas não queriam conciliar. Ah, não vou colocar a minha marca no pior time do mundo, então vão dizer que a minha marca é a pior marca do mundo e tal. Tipo, você tem ideia. A gente viu bastante isso quando a gente tentava chegar naquela questão de desespero também, porque o Ibis já teve. É um time que participa todo ano, mas teve muita dificuldade de participa da segunda divisão do estadual, mas teve muita dificuldade financeira nos últimos anos. Sempre teve muita ajuda de apoiadores, de gente que faz parte da diretoria, de gente que gostam do clube, e tipo, o presidente Ozzy Ramos, para você ter ideia, já chegou a vender rifa há um tempo atrás para ajudar a pagar a inscrição do campeonato. Então, assim, antigamente a gente via muito não. No decorrer dos anos, com esse trabalho de redes sociais, com o engajamento aumentando, com todo esse retorno, né, esse trabalho de marketing digital que vem sendo feito, agora a gente está recebe muita proposta de empresas a fim de anunciar no Ibis. Então, tipo, eu fico muito feliz, né, velho, em ver isso, em ver essa mudança e acompanhar, né, essa transição, né, da época que o time, no início também das redes sociais, não ter esse retorno positivo e agora a gente tá colhendo esses frutos, sabe? Então, tipo, a gente fica bastante feliz e esse ano, acho que, ao meu ver, é o melhor ano, assim, desses 10 anos que eu estou lá, e acho que é o melhor ano de todos esses anos da história do Ibis, que é o maior patrocinador da história do clube. Então, por isso que tá também essa expectativa, né, de ver se o time sai da A2. Mas a tendência é essa, né? E acho que também faz um pouco da lógica. Quanto maior o crescimento, né, mais as marcas vão chegando, né? Como tem feito esses comerciais aí super legais que tem saído, né, nas redes sociais. Com certeza, com certeza. E vai sair, Nilson, vai sair da segunda divisão esse ano e vai dar. Eu peço desculpa para os ouvintes, né? Porque às vezes a gente usa muito termo daqui, eu ia dizer, vai dar lapada, né? Mas vai É, bater nos times grandes daqui de Pernambuco. Não, mas Então, pode falar, pode falar. O pessoal zoava muito que o Ibis só levava lapada todo jogo. vai dar lapada, vai dar lapada. E 10, até uma história 11, 13. engraçada. Até uma história engraçada que minha família toda é alvirrubra, né? Não tem por que esconder isso aqui.
E o meu primeiro jogo que eu fui foi Náutico e Ibis e o Náutico perdeu. Meu pai me Em fala 2000. isso. Da última Isso, participação do Ibis, né? isso mesmo. Na Série A. Foi essa mesmo. Histórico esse jogo. Esse jogo é tão histórico que ainda tem um gol no YouTube. Esse aí eu já compartilhei muito nas redes sociais do Ibis. Vou até fazer um TBT esses dias aqui para lembrar o pessoal que o Ibis ganhou do Náutico. Boa, boa. É bom. Desculpa aí, manda, peço desculpa à sua família, tá? Não, Vou não tem postar. problema nenhum, não. Nem se preocupe. Faz parte, faz parte. Faz parte. É a resenha. E, assim, com todo esse fenômeno que é o Ibis, a gente fica perguntando, né? Quais são os próximos passos do Ibis, assim, em termos de marca, em termos de comunicação mesmo. Eu sei que tem algumas coisas que realmente tem que ser guardadas para dar aquela surpresa, chegar de surpresa aí para o mercado apresentar. Mas vocês têm algo já em mente de não, a partir de agora a gente quer, sei lá, garantir mais um patrocinador, ou então a gente quer investir em licenciamento de produtos, enfim. Tem algum próximo passo do IBIS nesse projeto de vocês? Sim. Em questão de licenciamento de produtos, o Ozi já vinha tocando esse projeto há alguns meses, assim. Em breve está saindo novidades relacionadas a isso. No momento, o que temos é a camisa do Ibis, né? Que é vendida nacionalmente. Se não me engano, a Betson vai ajudar a vender internacionalmente também, porque a Betson é uma empresa internacional, né? Então, assim, vão ajudar. Assim que sair, vai ter essa novidade, né? Nos próximos meses. Acho que no mês que vem, se não me engano, já é mês que vem. A nova camisa, né? Do Ibis 2021, que assim que sair, a gente já está contando também com essa. Vai fazer um lançamentozinho e tal. E conta com essas vendas também. A gente vai fortalecer mais ainda as redes sociais. A gente teve esse problema no Facebook, como eu citei aqui, mas a gente está tentando retornar. Só que o Facebook também não é mais nenhuma unanimidade, né? Então, pra gente também não faz muita diferença se o Facebook voltar, não. Porque a gente, como vocês devem acompanhar, as pessoas não estão usando tanto mais o Facebook quanto nos Uhum, últimos anos, né? Tipo, ele tá dando uma queda, a gente, meio que o Orkut teve. uhum, Por mais que eles façam ações lá para aprender, transmitir jogos, né? Você vê tem transmissão de Champions League, se não me engano, por lá. Mas assim, eu acho que os usuários estão bem abaixo do que era antigamente. A gente, logicamente, quer ter o Facebook de volta porque a gente fica numa melhor posição no ranking, né? Dos clubes e tal. Mas a gente lançou um perfil no TikTok, tá? No perfil TikTok no ar, já tá lá com a conta verificada, tudo certinho, bonitinho. Agora, quando começar o campeonato, a gente vai começar a soltar os conteúdos por lá. O campeonato começa agora no dia 4 de setembro. A gente vai lançar o canal no YouTube agora também, que vai vir cheio de novidades nesse canal do YouTube. É a TV Ibis. TV Ibis também, já para fortalecer também, para fazer muito conteúdo legal por lá, muito conteúdo inusitado, né? Nessa pegada também, como da resenha raiz, né? De focar no pior e tal. A gente quer fazer algo bem diferente do que os outros times já têm no momento. O Ibis não tinha canal do YouTube antes, por diversos problemas de estrutura, sabe? É, uhum. esse pensamento da gente de trabalhar algo diferente do que já tem os outros times, vai fazer o canal do YouTube por fazer, a gente não quis. Aí, agora, a gente vai fazer nessa pegada como a gente tá. Eu venho falando aqui para você. E vai ter patrocínio envolvido também nesse canal do YouTube, né? Então, assim, vai chegar com. Vai ser bem legal esse quesito de patrocínio, né? De novos conteúdos. E mais uma rede social, né? A gente quer chegar. A meta agora até o final do ano da gente fazer o Ibis ter 1 milhão de seguidores juntando todas as redes sociais, né? O Ibis tem 700 mil, se não me engano, juntando o Twitter, o Instagram, o TikTok e o Facebook, se voltar, vai ficar mais perto dos 800 a 900, dos 800 mil. E com o YouTube agora, também, a gente quer fazer, após lançar o YouTube, a gente vê se pega um pouco de cada, né, de cada rede social para chegar a 100 mil
E a gente vai montar também uma sala de troféus, né? A sala de troféus não tem nada, né? A gente vai colocar essa sala de troféus, é um dos objetivos até o final do ano. A sala vazia, né? Um dos objetivos, né? Como vocês sabem, o Ibis faz aniversário dia 15 de novembro. A gente está em agosto. A gente está com essa ideia de comemorar, de ser um dos presentes de aniversário, chegar essa plaquinha dos 100 mil inscritos, que a gente deve estar lançando no mês que vem, esse canal do YouTube. Dos 100 mil inscritos no perfil, no YouTube, para ser o troféu do Ibis, né? É um troféu, como todos os outros. O primeiro troféu do Ibis, assim. Aí, então, assim, vai ser uns conteúdos bem legais aí que vem pela frente. E, logicamente, em busca também de novos patrocinadores e tal. Mas, no momento, assim, os que estão no clube estão ajudando bastante, né? O Ozi e a diretoria estão bastante felizes por lá. E são essas novidades aí. Vai chegar mais coisas assim também. Lógico, como você tinha falado, eu não posso contar tudo, né? Então, quando o pessoal que está aqui escutando, fica ligado por lá, que a partir de setembro agora já vai ter um monte de novidade. Olha aí, olha aí. E achei bem interessante, Nilson, o que tu falou, essa questão de não lançar por lançar, né? Esse canal do YouTube. E pode ter gente que vai achar que foi atrasado, demorou muito, mas, cara, se não fazia sentido antes, e se tu não tinha equipe para isso, não adiantava lançar um negócio com um conteúdo meia boca, com conteúdo que não fosse agregar para a marca do Ibis, né? Como tu falou aí, achei Então, bem bacana isso. muita gente não faz ideia, mas assim, o Ibis não tinha um departamento, né? Tipo, eu vinha fazendo esse Pois trabalho, é. eu vinha fazendo esse trabalho voluntário nesses últimos anos. E ao mesmo tempo, ó, você é social media, você é assessor, já foi mascote. Aí a gente sabe, a gente sabe que para fazer um canal do YouTube você leva tempo, dedicação e tal, não sei o quê, Sim, e toda uma com produção. certeza. Eu não tinha como fazer mais algo além do que eu já vinha fazendo, sabe? Até por conta de estrutura também, como eu citei, de ter uma produção legal, ideias, né? Ideias tem, a gente sempre teve ideias, tem muita ideia legal, ideias guardadas, ideias que a gente vai usar pela frente, ideias também que não foram usadas, que não vão ser ou não foram usadas, mas por ter esse problema financeiro do clube e a gente não tinha uma estrutura melhor, não, e por esse pensamento também, como eu citei, de fazer um canal comum, como já tem, poderia ter sido feito, a gente não quis. E também não fazia falta. Mas como agora a gente está com uma estrutura melhor, né? A gente está com patrocínios, já dá para ter uma produção boa, uma produtora de vídeos, aí agora sim. E com essas ideias, né, de fugir do comum. A gente vai colocar no ar e em breve vamos todo mundo ficar ligado. Com Ô, Nilson, certeza. uma pergunta rapidinho. No caso, tu hoje dispõe de equipe ou tipo é tudo contigo, tipo desde a parte de criação até a execução e tal? Então, vê, nesse lado do marketing, eu não quero e nem tem como tá negociando as coisas com as agências financeiramente. É, Até porque meu foco é a resenha, né? É as ideias, a execução e tal, todo esse trabalho de comunicação. Uhum, Que já é muito também para uma pessoa só, como vocês podem verdade. perceber, né? Como vocês já conhecem também, como trabalha o departamento dos times, né? A gente sabe Uhum, que a maioria dos times tem uma equipe gigante de comunicação, né? Com 7, 10 pessoas, e olha lá, por você ter ideia, as pessoas não fazem ideia. Ano passado, o Ibis ficou em quarto lugar em engajamento do mundo, na frente do Barcelona, do Real Madrid, só perdeu para 4 times ingleses. Aí ficou na frente de uma uhum, porrada de time famoso mundialmente. Aí você pega o departamento de um Barcelona, por exemplo, o departamento de redes sociais do Barcelona, do Real Madrid. Imagina quantas pessoas fazem parte. Aí você pega o departamento do Ibis, que é uma pessoa sozinho fazendo postagem, fazendo piada, conseguir ficar em quarto lugar no mundo em engajamento. Imagina se a gente tivesse uma equipe, como eu vou falar aqui, a palavra fuderosa mesmo, para fazer um trabalho desse, até onde o Ibis poderia chegar, né? Então, assim, agora, no momento, como eu falei, meu foco é esse, né? A parte de comunicação e execução nas redes sociais.
a gente tem um diretor que ele reside em São Paulo, que é o Celso, e ele negocia com as empresas, sabe? A gente junto se reúne com as empresas para discutir as ideias e algumas coisas. Mas aí fica mais comigo. Mas como eu não tenho condição de estar fazendo parte, participando de coisas de finanças, de estar sabendo, de estar negociando e tal, eu deixo tudo com ele por lá. E o Ozi finaliza com a gente, sabe? A gente no momento tá meio que esse departamentozinho assim. Aí a gente conta às vezes com algumas ajudas de algumas pessoas, por exemplo, em termos de logística, de alguma coisa ou outra assim. Mas a princípio basicamente esse meu trabalho eu tenho feito por conta da pandemia muito em casa, né? Tipo, como eu ia aos jogos e fazia toda a cobertura em tempo real dos jogos, a pandemia atrapalhou um pouco isso. Por exemplo, ano passado eu ainda consegui ir em 2 jogos trabalhar, mas como eu não tinha vacina nem nada ainda, a gente estava no ápice, né, da pandemia, dificultou bastante em todos os sentidos. A gente estava deixando só a comissão técnica indo aos jogos, né? Nem os mais velhos lá estavam indo por conta do risco, né? De estar no meio do pessoal nos jogos. Então, assim, o departamento não tem ainda, né? Basicamente, eu converso com as agências tocam que tem o produto deles, no caso, a pessoa que toma conta do Betson é a agência Bold. A agência Bold, a gente se reúne toda semana para discutir ideias. Tô lá sugerindo ideias também para eles e faço toda essa execução ainda. Mas um departamento, como você perguntou aí, a gente não tem ainda. Assim, eu tenho contado muito com as agências que patrocinam. Então, assim, eles focam no produto deles, sabe? Eles não focam em outras coisas relacionadas ao clube. Aí isso aí fica comigo ainda. Entendi, entendi. A gente também, eu quis perguntar muito isso porque também rola uma romantização, né, de quem quer entrar no mercado, de quem quer trabalhar com isso, e é aquela coisa de, eu vou desenvolver tudo aqui, eu vou fazer, criar e executar e tudo mais, mas às vezes a galera não sabe o quanto é o trabalho, né, que é necessário. E a gente tá vendo, por exemplo, tu vem já fazendo esse trabalho no Ibis há mais de 10 anos, né? Isso? Tanto, Tô completando tipo, 10 anos que eu cheguei por lá, né? pronto. Se tornou oficial, né? Rede social oficial, uns 2, 3 anos depois. Mas que eu tô no Uhum. clube, que eu cheguei para fazer fazer parte, né, da rotina do clube, eu tô completando 10 anos agora. 10 anos. Pronto. Tipo, isso foi uma construção, sabe? Eu acho que chegou num ponto de maturação agora que tu tá colhendo os frutos e desse trabalho. E a galera, tem muita gente que, de certa forma, é bem imediatista na parada, assim, principalmente dependendo do, de como você chega, né? Dependendo da estrutura que você tem, ou às vezes a galera tá muito tá muito deslumbrada assim de chegar e não vou fazer acontecer na primeira na primeira dificuldade já encontra um momento para deixar para lá. Tipo, é aquela coisa de você ir construindo, né? E a gente vê a tua história que foi basicamente a construção. Hoje tu está colhendo os frutos de todo esse trabalho que tu já vinha desenvolvendo e agora é só rumo a crescimento, vamos dizer assim. Então, eu basicamente nesses 10 anos que eu tô por lá, teve gente que passou, teve gente que não conseguiu, teve gente que não quis continuar, não pôde continuar, financeiramente também, por trabalhar boa parte desses anos sem remuneração. A gente sabe que o clube, bom, se o time é o pior time do mundo, se não tem estrutura, a gente quer montar um departamento. Eu abri mão de muita coisa para manter esse projeto no ar, para manter esse projeto ativo, sabe? Para estar ajudando o time. Um trabalho voluntário de anos. É, não tinha estrutura. Tudo do meu bolso, praticamente, do início. De estar indo aos jogos, de estar trabalhando, colocando
por exemplo, para você gastar dinheiro com internet, né, com tudo, todo tipo de gasto de logística e tal. O clube não tinha condição de pagar uma agência de publicidade, sabe? Não tinha condição de pagar uma equipe de marketing. Então, assim, eu fui me virando com o tempo, abrir mão de muita coisa para manter o projeto ativo, né? Para manter o engajamento anualmente, né? Para manter o clube forte na mídia, fortalecendo essa marca, né? E com esse sonho de ver o time sair da segunda divisão, né? Tipo, eu já, graças a Deus, eu pude realizar muita coisa na minha vida, de ser pai, de viajar por aí e tal. Mas uma coisa que ainda não realizei foi ver o Ibis na primeira divisão, né? Quando eu vi, foi nessa época que tu disse aí, em 2000, quando o Ibis ganhou do Náutico. Mas isso aí faz 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, ninguém lembra. Meu sonho é fazer o Ibis sair da segunda divisão, ajudando nessa forma, sabe? De estar, né, nessa equipe, né? Fazendo parte da diretoria do clube, né? De fazer sair da segunda divisão, por ter uma estrutura, sabe? Por ter agora, de ter um empurrãozinho, sabe? No time, né? De essa ajuda financeira que pode fazer o diferencial. O Ibis, por exemplo, quase subiu, né? Nos últimos 2, 3 anos. Fez até uma campanha legal. Ficou em sexto, né? De 12 times. Aí ficou em quinto um ano. Sobe em dois, né? Chegou no ano passado, chegou na fase final. Mas sempre faltava aquele empurrãozinho, sabe? Então, assim, a expectativa é enorme de subir esse ano. Mas se não subir também, a gente vai continuar trabalhando. Porque ano a ano as coisas estão melhorando, né? Então, assim, deixa o Ibis quietinho, como eu tava falando naquela hora. Deixa o Ibis como... É o pior, né? O pior. Vamos botar... Não vou botar como favorito de nada, não, por conta de patrocínio. Mas vamos ficar na expectativa de fazer um campeonato legal. Sobem 2 times, velho. Não é possível que a gente não tente pegar uma vaguinha dessa esse ano novamente, né? Com certeza, com certeza. E aí, Nilson, eu queria, na verdade, voltar um pouquinho para a questão da produção de conteúdo. Eu vejo que tu manja muito, que tu tem bastante, não sei se posso dizer facilidade, mas tem bastante tato e facilidade para produzir conteúdo. E eu queria que tu desse, assim, qual dica tu daria para quem produz conteúdo, para quem quer produzir conteúdo no meio esportivo, né? Porque como tu falou, depois que vocês começaram, muita gente quis replicar, eu não digo nem copiar, mas replicar mesmo, fazer post engraçadinho, tal coisa, mas não é todo mundo que, não é em todo contexto que cabe, né? Pro Ibis é mais tranquilo porque tem a marca de vocês, mas para um clube como, sei lá, vou falar daqui, Santa Cruz, Náutico Esporte, Uhum. se fizer post engraçadinho, a turma fica puta muitas vezes, porque o time tá perdendo e o social media tá querendo ser engraçadinho. Enfim, eu queria saber quais dicas tu daria para quem quer investir na produção de conteúdo. Certo. Então, assim, basicamente a minha rotina diária é acompanhar todos os campeonatos do mundo de notícias, assim. Eu já acordo, já começo o dia sabendo quais times vão jogar todo dia. Já sei quais times vão jogar todo dia. Então, assim, nessa área, né, de esportes, que é a área que eu trabalho, é, acho que você se dedicando e estudando esse universo ajuda bastante, sabe? Como eu já faço parte, já faz parte da minha rotina, tá acompanhando, tipo, eu trabalho pro Ibis, mas, tipo, eu não preciso falar exatamente só do Ibis, sabe? De estar acompanhando só o Ibis. Isso, tipo, é uma coisa que ajuda bastante nos conteúdos que eu faço por aqui. Como eu foco nesse de notícias, de coisas que acontecem relacionadas ao desempenho, né? Que é a questão do Ibis. O Ibis, você tem que ver o que é que pode se encaixar, sabe? Nesse sentido, do lado do Ibis, como a gente fica olhando o desempenho dos times, desempenho de jogadores, né? Desempenho do Messi, do Neymar, são coisas que podem ser ligadas ao Ibis. Então, assim, como ao mesmo tempo com o Ibis e ao mesmo tempo como eu lancei depois o meu perfil do Fuleiragem no Instagram, que lá eu falo de tudo, porque eu, como gosto, por gostar de trabalhar na área esportiva e gostar muito de humor, como se tem essas referências, eu vou focar em conteúdos nesse sentido. Coisas que acontecem no dia a dia, sabe? Uma notícia rápida, o meme.
que é trabalhado, né? Tipo, a gente que trabalha com humor esportivo, a gente faz muito meme. O pessoal que não sabe o que é o meme, é uma piadinha, né? De acordo com a situação durante o jogo, antes do jogo, pós-jogo, ou então alguma notícia que aconteceu, né? De algum jogador que foi pego numa balada da vida. Isso, tô falando sem ser na pandemia, né? Então, tipo, é, faz gol, beija na Nike, aquela resenha toda. Então, tipo, são tipo, exemplos de memes. É, por acompanhar já diariamente não só futebol, como tudo, né? Eu acompanho até NBA, NFL e tal. É, justamente até por ligar o Ibis a isso, né? Tipo, já teve na NBA, por exemplo, conteúdos que eu fiz com o Ibis, com times que foram chacotas, né, na NBA. Ajudou a conquistar um público legal até da NBA. Então, tipo, o IB já teve time de basquete há um tempo atrás. Era muito ruim também, sabe? Infelizmente esse time não existe mais. Mas ia ser muito legal, né? Se voltasse, tivesse o Ibis em todas as modalidades, né? Você sabe que a gente ia poder explorar conteúdo por todos os lados. Então, assim, meus conteúdos são baseados nisso, sabe? Nesse sentido de trabalhar com esportes, trabalhar com humor, eu trabalho muito com notícia rápida. Acho que se você perder uma notícia, sai alguma coisa agora, tipo, vamos pegar um exemplo do Messi, né? O Messi chegou no PSG no domingo. Se você vai postar isso na segunda ou na terça, já é velho, né? Já fica um conteúdo ultrapassado. Então, assim, com a internet, a gente tá no meio de comunicação, acho mais rápido de todos, né? E a gente que quer trabalhar com esse tipo de conteúdo, não só com futebol agora, né? Falando em geral, né? De notícias, né? A gente é um meio de comunicação, de produção de conteúdo bastante rápido. Então como a gente trabalha com imediatismo, né? Nesse sentido de notícia, é importante você ficar ligado em tudo que acontece no momento. E você ligado nas notícias do dia a dia e se dedicando, né? Você tem que ter tempo também, né? Para estar acompanhando tudo, né? É difícil, mas se você quer trabalhar nessa área, inicialmente, você não pode desistir. Você quer ter um retorno, você quer plantar e quer colher, você tem que se dedicar muito. Então, tipo, o que tem me ajudado a ter esse retorno no Ibis em relação a conteúdos foi um formato de engajamento que eu achei nesse sentido, né? Nessas publicações, como eu já citei aqui, tanto no Ibis quanto nos meus outros produtos, né? Do Fuleiragem, né? E outras empresas que eu já trabalhei também. Eu trabalhava muito com esse tipo de conteúdo rápido, sabe? De notícia rápida, né? E o principal, o que eu mais gosto, é quando tá já falando tanto do Ibis quanto no Fuleiragem, quanto nesses perfis de futebol, é a notícia pós-jogo, né? Por exemplo, o Náutico tá nessa sequência, né, de derrotas, foi demitido o Hélio dos Anjos e tal. Aí já vem aquela piada que o Náutico, né, tipo, o Náutico nada, nada, nada e morre na praia, né? O pessoal fala bastante isso e vem falado bastante isso. O Santa também, que tipo de rebaixamento, né? Então, tipo, são coisas que já são ligadas ao assunto do momento, né? Então, assim, até uma dica, né, que eu posso dar ao pessoal é se você quer trabalhar com futebol, né, e seguir uma linha informativa ou até com humor esportivo, é acompanhar tudo, velho, tudo. Hoje mesmo vai ter PSG em campo, né? Aí, o pessoal já que trabalha com esportes, né, com notícias, é, ninguém assistiu o jogo do PSG sem Neymar e sem Messi, né? Então, tipo, são coisas que pode servir de prato cheio de conteúdos. Tipo, você já dá uma pesquisada durante o dia do que vai acontecer. Se o PSG perder hoje, por exemplo, eu já vou fazer uma piada lá pelo Ibis, né? Tipo, o PSG perder no Campeonato Francês é uma piada, velho. Não é possível, né? Então, assim, são coisas que eu já me planejo sabendo do que pode acontecer, sabe? É uma dica legal, você se planejar diante de um evento que vai acontecer no dia, sabe? Então, se dedicar e estudar esse mercado, né? Cada mercado tem uma forma de trabalhar, e nesse que eu faço parte, eu acho que o melhor caminho para dar retorno é esse, né? Você pesquisar o que está acontecendo no momento, né? De todos os esportes, está ligado em tudo,
e ficar de olho nas notícias. Dar notícia, acho que é meio que uma competição, sabe? De conteúdo, você dá a notícia mais rápido que o outro. Vocês devem imaginar como são os portais de notícias por aqui, né? Você vê que o UOL soltou uma coisa, o Globo soltou outra, né? O Diário soltou outra. Então, tipo, a galera quer tiver uma bomba antes, sai um soltando um antes do outro, né? Uhum. A gente tira pela nossa plataforma de conteúdo mesmo. Geralmente a gente busca é, diferenciar um pouco do que as pessoas que acompanham a gente veem em relação a consumo de notícias sobre o marketing esportivo, né? A gente tenta realmente colocar um diferencial, trazer opinião, enfim. Acho que é o que a gente consegue colocar de nós naquela notícia, naquele artigo, naquele estudo, enfim. Eu acho que é basicamente isso que tu faz, né? Também, que é pegar o meme, a piada e colocar um pouco de Ibis, um pouco de fuleiragem, enfim, no conteúdo. O meme do momento, eu acho que é o carinha do Fenerbahçe querendo beijar o escudo da camisa e a camisa nova não tem escudo. Aí, não sei se tu viste, isso aí é o meme do Vi momento. que a Puma lançou uma linha de camisas, assim, um monte de camisa igual. Eu não tô falando ainda por conta da marca, sabe? Até por questão de Uhum. marca e tal. Mas Sim, aí eu sim. vi notícia, assim, que a Puma tem esse negócio de lançar uma linha de camisas terceiro padrão igual, né? Aí lançou de um monte de É, time. E tiveram a ideia ridícula de colocar o escudo atrás, né, velho? Que isso aí, tipo, acabou dando tiro no pé, porque o jogador do próprio clube foi beijar o escudo da camisa e não achou, né? Logicamente, não foi espontâneo. Ele quis zoar. Eu acho que ele quis zoar aí ah, a camisa do time. Eu não sei se vai pegar mal para a marca. Vamos aguardar nos próximos dias. Eu não sei se a Puma queria chamar atenção ou vender camisa, né? Porque ela está sendo uhum. falada nesses últimos. O que ela está sendo falada nesses últimos 2 dias é brincadeira, né? Verdade, verdade. Virou meme espontâneo isso aí. É. E como é que tu vê esse movimento, por exemplo, de live, podcast, essa produção de conteúdo é, onde tem uma interação mais. Eu sei que tu faz muita live no Instagram mesmo, mas, por exemplo, com o crescimento da Twitch, é, essa aproximação com o público mais jovem, que eu vejo que é o público que segue bastante o pessoal tanto do Fuleiragem quanto do Ibis, assim, tu pensa em algum projeto dentro desse ambiente ou tu acha que isso aí tá bom? Então, eu tô acompanhando esse mercado, né? Podcasts e Twitch. Tô vendo muito streamer, né? O pessoal fazendo muito vídeo comentando os assuntos, né? Comentando jogos e tal. A gente também tava com a ideia de lançar algo relacionado aos jogos do Ibis, né? A gente tava pensando em fazer um não, o podcast já quase teve uma ideia de falar das rotinas do Ibis, só que pelo Ibis não ter jogo o ano todo, a gente não quis dar continuidade ainda. Quem sabe se subir de divisão, pode ser que a gente lance também um podcast para falar da rotina do Ibis. Do Fularage também, do meu perfil do Fularage FC, eu tava pensando em lançar algo com isso, né? Mas mais pro YouTube. Isso aí eu interrompi boa parte dos projetos por conta da pandemia, sabe? Eu ia lançar um podcast presencial, sabe? Com a sala e tal, para bater papo de resenha, aquela resenha de boteco e tal. Pode ser que volte em breve no Fularage. E a questão do Twitch, a gente tá vendo que tá crescendo bastante, né? Eu ainda não, até por não ter tempo também, porque assim, eu me dedico muito nas redes sociais do Ibis e no Instagram do Fularage. E ao mesmo tempo, como eu faço conteúdo por lá, tenho uma audiência muito boa por lá e tem me dado retornos positivos em termos de patrocínios. Estou falando já do Fularage. Tem me dado um retorno muito legal por lá. Eu tenho um desgaste muito grande de conteúdos sendo feito por lá. E ao mesmo tempo eu não tenho condição ainda de estar me dividindo para fazer um canal, um perfil no Twitch e tal. Tem um perfil do Fularage no Twitch, mas eu não faço nada ainda por lá.
Mas pode ser que eu faça em breve algo também, algo diferente, né, do que já tem, né? Eu não gosto de fazer algo do que já o povo já faz. Então, assim, eu vou pensar com calma ainda, talvez eu possa lançar em breve algo dinâmico e tal. Mas por conta do tempo e o desgaste é muito grande, velho. Aí, ao mesmo tempo eu sou pai, né? Tipo, tem as coisas, as outras rotinas, né? Você tem que viver um Legal. pouco, né? A vida social e tal. Eu vejo muitos streamer aí que passa horas, velho. Eu não sei como o pessoal consegue, pô. Passa Uhum. horas fazendo um vídeo, live e tal. Logicamente, tem dado retorno, deve dar retorno financeiro ao pessoal, né? Mas também é um desgaste muito grande. E cada um outro detalhe é que tem um foco maior em cada rede social, sabe? É, tem streamer, né? Tem pessoal que trabalha no Twitch que é focado mais no Twitch, sabe? Você vê Uhum. que tem gente que é forte no Twitch, mas não tem um número alto de seguidores no Twitter, né? Não tem um Instagram tão bombado, né? De conteúdos por lá. Então, assim, o meu foco no Ibis a gente quer colocar o Ibis em todas as plataformas. Mas isso assim, a gente vai colocando aos pouquinhos e com esse conteúdo diferenciado que a gente quer lançar. E também no meu perfil pessoal do Fuleiragem, é nisso também. O meu foco maior é o perfil do Instagram, porque eu trabalho muito com stories, né? Tipo, com notícia rápida e tal, aquela resenha toda. Quando eu ver que tiver alguma data, um dia da semana legal, que tem um tempo de fazer, tipo, pelo menos uma vez na semana, aí eu tento bolar algum quadro diferente. Mas a princípio eu foco muito numa rede social, sabe? E, tipo, quanto mais forte eu vou deixando ela, mais conteúdo, mais dedicação e mais patrocínios anúncios vão Uhum. surgindo, né? Então, assim, eu trabalho nesse formato. Mas acompanho muita coisa ainda também, tipo, eu sempre estou estudando, né, as redes sociais, os novos aplicativos que vão surgindo, né, esse mercado, onde os jovens estão, né. O TikTok mesmo, eu nunca gostei do TikTok, sabe? Quando eu vi que estava tendo uma audiência muito legal no TikTok, aí eu fiz o perfil do Ibis, o Ibis tem que estar em tudo. Eu tenho o meu perfil pessoal por lá, mas eu também não posto muita coisa por lá, porque já tenho uma força legal no Instagram. Então, tipo, como eu tenho uma força em um, eu não vou ficar me dividindo, sabe? Eu posso ser que eu como já sou sozinho para fazer bastante coisa, tem essa questão também que eu acho ruim, né? Se você vai dividir conteúdo para um e para outro, e acaba perdendo um pouco da audiência, sabe? Entendi. Que baita aula aqui, viu? A gente vem pela resenha, mas acaba ganhando uma aula de graça aqui. Nilcinho, a gente já bateu um bom tempo de podcast aqui, já tu vai ter outro compromisso. Eu queria te agradecer, na verdade, pelo papo de hoje. Pedir uma dica final, uma dica de conteúdo, filme, série, livro, o que tu quiser dar de dica. E reforçar aqui meu agradecimento, que foi um papo muito massa e quero dizer que as portas da Entrainer estão abertas aí pro Iber, viu? Eu fico feliz de estar participando aqui. Demorou, mas saiu, né? A gente tá aqui, né? Foi um papo legal. É, pra você ter ideia de, eu tô meio ruim de filme, viu? Eu sugeri alguns filmes esportivos e tal, mas eu não falo nem filme, mas tem muita série, velho. Eu tô vendo muita série. Tipo, posso sugerir a série do Sunderland, que tem na Netflix, que eu vejo muito o Ibis lá, sabe? Na história do Sunderland. Que time, pensa num time azarado, esse time da Inglaterra. Que ele tava na Premier League, passou 10 anos, aí foi rebaixado. Eu não vou dizer que é um Ibis, ou até mesmo o Santa, né, daqui de Pernambuco. Por questão que porque é uma história muito. Assim, é uma torcida muito. Tem boa ligação com o Santa. Assim, eu tô falando. Eu não tô nem brincando, né? Mas você acaba É rindo, né? tricolor, né? O, Parecido, né? não, pois é. Você vê a história, né? Torcedores apaixonados, o time estava na primeira divisão, aí caiu na segunda, Verdade. aí tipo, teve jogo decisivo de playoffs, né? Que lá a segunda divisão, a Championship que chama. É um negócio bem louco, assim, de playoffs e tal. E o time levou um gol aos 90 e poucos minutos do segundo tempo. Tipo, isso é uma coisa muito louca. Foi rebaixado depois de novo. Aí quase conseguiu acesso, aí se manteve na terceira divisão. Atualmente está na terceira divisão, quase subiu agora em 2020, que a pandemia adiou, né? O campeonato terminou em 2020. Então, tipo,
é uma série que eu recomendo bastante, que eu assisti, que nessa mesma série você tem acesso a tudo, você vê o departamento, você vê torcida, você vê como funciona o marketing, a diretoria do clube, acontecem umas coisas bem erradas por lá. Para quem quer entender como é uma rotina de um time que não é bem distante do que é daqui, logicamente, né? O Sunderland é um time financeiramente muito bem, com a Adidas, já foi Adidas, agora é Nike, né? Que é um fornecedor e tal. É um time de tradição na Inglaterra, que já foi campeão da Premier League, inclusive. Eu recomendo bastante. A história do Sunderland, teve a série também do Tottenham também, que eu achei muito legal, que na época o José Mourinho tava, né? O Mocho Kane, o Son e tal. Pessoal que gosta de futebol internacional também e rotina do time. É uma boa dica. Se não, All Nothing Tottenham, alguma coisa assim. Eu acho que só colocar Tottenham nas buscas no Prime Video você assiste também. E quem sabe aí também, né? Não tem algo relacionado ao Ibis, né? Uma série relacionada ao Ibis também, mostrando essa rotina, essa batalha de sair da segunda divisão. É uma dica legal. E acho que essas duas dicas estão boas, assim, dá pro pessoal passar bastante tempo assistindo. Que tem, se não me engano, a série do Sunderland são 2 temporadas, do Tottenham uma. Tem inúmeros documentários também de times de futebol que estão saindo, né, nas plataformas. Eu acho que são as dicas boas para o pessoal assistir. E outra dica boa, sugestão, o pessoal que está escutando aqui não conhece ainda, acompanhar o Ibis, né, as redes sociais do Ibis. A nova saga do Ibis aí na segunda divisão, que vai começar agora em setembro. E quem quiser também saber a rotina do dia a dia dos times, onde vai jogar, qual canal de TV vai jogar, gol, etc., vai lá no Fularete FC também. É a minha dica, minha segunda dica. Boa. Isso aí quem não tá seguindo tá vacilando. Quem não segue o Ibis, quem segue o Fuleiragem tá vacilando. E sim, muito obrigado mais uma vez. Tem que acompanhar. Eu fico feliz, velho. Eu fico feliz. Valeu pela participação, viu, velho? Quando precisar também vocês aí, precisar é só chamar. Tamo junto aí. E a gente deseja vida longa ao Ibis e ao Fuleiragem. Continue fazendo esse trabalho massa e eu espero que as coisas melhorem aí, a pandemia vá se embora para a gente poder conversar pessoalmente também e trazer para um evento presencial nosso que a gente realizava. E eu acredito que tem muita coisa boa e tem muita coisa para cooperar para o mercado aqui na nossa região, que a gente precisa trazer esses bons cases para serem estudados, para quem deseja entrar nesse mercado precisa realmente conhecer essas pessoas que fazem, que trazem cases muito feras assim para a gente. Então a gente espera mesmo e tamo junto. Tamo junto, meu velho. Vamos torcer para a pandemia passar, para todo mundo. Muitos eventos, né? Quando todo mundo se vacinar, cair nos casos, muitos eventos presenciais. Tô doido para assistir um jogo de futebol, tomar uma cerveja no estádio. Quem sabe aí, futuramente, tá tudo de volta. E é isso. Tamo junto, velho. Show. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Obrigado pelo seu play e seu tempo. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @SomosEntrelinhas no Instagram, no Facebook, @EntrelinhasGE no Twitter e no Medium. E também estamos no YouTube e no LinkedIn. É só você procurar Entre Linhas Gestão Esportiva lá que você encontra rapidinho. Mais uma vez, a gente agradece por estar conosco até aqui. Esperamos no próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entre Linhas Gestão Esportiva.